Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Paola. E nós somos estudantes do curso de Letras da USP. Esse trabalho é o trabalho final da disciplina de Introdução aos Estudos Tradutológicos. E nós estamos aqui para entrevistar o tradutor e professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, Samuel Tita Júnior. Meu Deus. Então vamos falar um pouco sobre tradução. Tendo em vista que a tradução não foi a sua primeira área, como que se deu esse encontro? Como que surgiu o seu interesse por traduzir? Conta um pouco pra gente sobre o começo da sua carreira. De fato, eu demorei a me imaginar que traduzir pudesse ser uma atividade profissional, propriamente dita. Isso veio mais tarde. Para mim, o desejo, o ímpeto, melhor dizendo, de traduzir veio muito naturalmente de um certo fascínio juvenil com línguas estrangeiras. Muito antes de entrar na faculdade, eu comecei a estudar inglês, claro, na escola, como era obrigatório, e alemão, que eu comecei com 14, 15 anos, alguma coisa assim, e também um pouco de espanhol. Vale dizer que eu nasci em 1970, então, eu nasci em Belém, mas eu cresci em São Paulo, eu cresci em Santo Amaro, que era um bairro muito marcado pela presença de imigrantes. Então, na rua em que eu morava, em Santo Amaro, morava uma família espanhola, uma família alemã, uma família austríaca, morava uma família paraguaia, na qual a mulher falava com seus familiares, com a família dela, em Guarani. Então, uma circunstância muito paulistana fez com que eu me visse exposto, garoto, ainda a muitas línguas estrangeiras. Acho que talvez isso não seja tão forte hoje, mas naquele momento e naquela circunstância ali do bairro que eu cresci, isso foi uma experiência muito viva, muito intensa para mim. Também vale lembrar que os anos 70 viram chegar à rua onde eu morava e ao círculo de amizades também dos meus pais, outras pessoas que falavam outras línguas mais. Eu lembro de um certo momento em que mudou-se para uma casa não muito distante da nossa, uma família de portugueses angolanos, né? De portugueses que depois, retrospectivamente, eu me dei conta que eram portugueses instalados em Angola que fugiram de lá em 75, com a independência, 74, 75. E que falava esse outro português que não era o meu. E meu pai era médico e psicanalista, e também a partir de 78, 79, começaram a chegar à minha vida, digamos assim, muitas pessoas fugidas da Argentina, médicos e psicanalistas como ele, e com quem ele manteve relações de amizade muito estreitas. Também a escola e assim por diante. Então, desde muito garoto, eu tinha esse universo das línguas estrangeiras ali muito patente, muito, muito tangível, e que me suscitava muita curiosidade. Então, eu comecei a estudar, ou a tentar falar, ou a tentar ler muitas línguas ainda antes da faculdade. E aí acho que a tradução, ou as minhas primeiras brincadeiras, não são ensaios, são brincadeiras com tradução, tem a ver com essa circunstância estritamente biográfica e pré-universitária. Uma extensão do desejo de aprender línguas estrangeiras. Seu contato com o francês também foi dessa época? Não, o meu contato com o francês, curiosamente, viria a ser a língua em que eu mais trabalharia, mas eu só entrei em contato com o francês quando eu entrei aqui na USP. Eu entrei em 89, eu comecei a estudar aqui na USP, e eu não fiz letras, eu fiz filosofia. E naquela ocasião, olha, facilmente metade da bibliografia dos cursos, mesmo dos cursos de graduação e das cadeiras básicas, né, eram obras em francês. Né? Metade era constituída por obras em francês. Então, eu vi que, enfim, para prosperar ali, eu tinha que pelo menos ser capaz de ler francês. E aí eu comecei a estudar, inicialmente por razões mais instrumentais, porque as línguas que naquela altura mais me interessavam eram espanhol, alemão e inglês. Mas aí quando o francês entrou na minha vida, entrou um pouco assim, a maneira de um coup de foudre, e eu logo me senti absolutamente fascinado pela língua e pela literatura. E aí eu comecei a brincar também com traduções do francês. Mas foi tardio, aí sim foi uma coisa que coincide com os estudos aqui na USP.
E observando as publicações das suas traduções, a gente percebeu que você tem uma relação longa e duradoura com a editora 34. Como surgiu essa parceria? Ela, como tantas coisas na vida, um pouco por acaso, né? Nos meus anos de graduação e depois nos anos de mestrado, doutorado, assim, acho que a presença teórica mais assim, constante, o autor que eu mais li, que mais me influenciou foi o Auerbach, né? O Erich Auerbach. Primeiro Mimesis, depois, à medida em que eu adquiri alguma fluência em alemão, eu comecei a ler os ensaios que dei anteriores a Mimesis, né? Muitos dos quais só existiam mesmo no original. Então, aí sim aparece meu primeiro projeto, mais ou menos nessa circunstância que aparece meu primeiro projeto de tradução, e não uma brincadeira com a tradução. Então, a certa altura eu falei, vale a pena pegar todos esses ensaios soltos do Auerbach e traduzir e apresentar, porque isso aqui é uma coisa importante que, bom, me ilumina muito, talvez ilumine outras cabeças aí, às voltas com literatura. E aí surgiu a ideia de uma antologia dos ensaios do Auerbach, organizada por mim e pelo meu orientador, que foi o Davi Arrigucci. Então eu comecei a traduzir com mira posta nisso aí. E depois teve muitas idas e vindas, mas afinal saiu. Né? Por acaso está aqui comigo, que tá lá, são esses ensaios de literatura ocidental. Foi o primeiro livro que eu traduzi, e foi o primeiro livro traduzido por mim que saiu pela editora 34. Teve até livros que saíram antes, né? Mas o primeiro livro que eu traduzi, que depois ficou muitos anos esperando a hora de sair, foi esse. Então, a 34 entra um pouco por acaso, e depois virou um lugar onde eu senti que havia, e acho que continua havendo, boa receptividade para as minhas ideias como editor e como tradutor. Mas isso foi muito depois, né? No começo da minha carreira como tradutor, que data mais ou menos do momento em que eu entro no mestrado, eu comecei a traduzir cada vez com mais frequência, cada vez com mais fluência. Eu trabalhei para vários lugares que foram, num certo sentido, a minha escola como tradutor. O principal deles não foi uma editora, foi um jornal, né? Foi a Folha de São Paulo, onde eu, de 93 mais ou menos até 97, 98, traduzi com regularidade, quase toda semana, para os suplementos culturais, né? Primeiro o folhetim e depois mais. É uma coisa que parece quase arqueológico falar disso, mas nos anos 80, 90, muito da vida intelectual se dava nos jornais e nesses suplementos culturais. E quase sempre, especialmente no caso da Folha de São Paulo, havia muito lugar para tradução. Então foi aí que eu comecei a ganhar uma espécie de fluência, de traquejo com a tradução, e também como, de novo, uma coisa é um projeto de tradução de um livro que vai mobilizar as tuas energias durante meses, anos até. Né? Outra coisa é trabalhar nesse ritmo de jornal, de um dia para o outro, uma semana para outra. Então foi aí que eu ganhei um traquejo até mesmo prático, sabe, com a tradução. E também com uma coisa que hoje em dia eu vejo que foi preciosa para mim, que enfim, transitar entre gêneros textuais implica também para o tradutor uma transformação da tonalidade, da dicção, da escolha lexical e assim por diante. Então essa flexibilidade, eu acho que um pouco, em alguma medida razoável, eu acho que eu adevo a esses anos de formação muito no jornal. Aí eu comecei a traduzir para diversas editoras, muita coisa para a Companhia das Letras e tudo mais. Mas aí sempre numa mistura de... algumas vezes eu fazia propostas de tradução e as editoras aceitavam, e aí seguimos adiante. Mas outras vezes, francamente, as editoras chegavam com, olha, temos estes livros para traduzir, algum te interessa? E às vezes eu fiz coisas que não estavam nos meus planos originais. Às vezes por interesse, porque realmente o livro me despertava a curiosidade, às vezes para pagar as contas. Então, entre os livros que entraram na minha vida, entre os autores que entraram na minha vida por esse caminho, por exemplo, tem um americano, James Salter, de quem eu traduzi uma antologia de contos e que até hoje é um dos meus autores favoritos, né, na literatura americana mais recente. Inclusive tive a ocasião de conhecê-lo brevemente, foi um prazer, mas assim, eu confesso que entrou por meio de uma encomenda, não por obra de uma ideia minha.
Acho que já matou a nossa próxima pergunta, que a gente ia perguntar justamente disso, como que funcionava isso, se chegava às editoras e te encomendavam os projetos, ou se você que apresentava o interesse e entregava o projeto assim para o editor. Eu acho que assim, eu comecei a traduzir com uns 20 e poucos anos, né? Acho que daí até os meus 40 ou 30 e muitos, eu vivi uma espécie de regime misto, sabe? Em que eu tanto pegava trabalhos de tradução, porque sim, como eu também às vezes conseguia encaixar uma ideia minha no programa de uma editora, né? Uma coisa importante, vale a pena mencionar essa pessoa, uma coisa importante na minha trajetória como tradutor foi uma falecida editora da Companhia das Letras, chamada Heloísa Iane, né? Que faleceu há 2 anos atrás, na ocasião até escrevi um texto, digamos assim, de despedida, e que era editora, mas também ela tradutora, brilhante tradutora, né? Sobretudo do espanhol para o português. Ela traduziu, por exemplo, o primeiro volume dos contos completos do Cortázar, entre outras muitas coisas que ela traduziu admiravelmente. E com ela eu pude estabelecer um regime de trocas. Quando ela precisava de alguma coisa e tinha confiança em mim, eu fazia porque sim, porque era ela e estava me pedindo. Mas ela também, em muitas ocasiões, abriu um espaço na programação da editora para alguma ideia mais ou menos estapafúrdia que eu apresentasse a ela. Então, e acho que ali por volta dos 40 ou coisa assim, eu comecei um período que dura mais ou menos até hoje, em que eu quase que só traduzo coisas que eu decido, que eu quero muito traduzir. Isso coincide também com o fato de que em 2013 eu inaugurei uma coleção na 34, uma coleção que chama Fábula, dirigida por mim, dirigida editorialmente por mim, e na qual eu, enfim, também trato de encontrar lugar para livros que me fascinam, de longa data ou de data mais recente, sei lá. Também isso de ser um pouco editor, às vezes te caem novidades na mão e você traduz coisas que de outro modo não estariam ali. Então mesmo quando você está num regime de eu faço o que eu quero, tem um lugar para o imprevisto, para o inesperado, que é bom também manter um pouquinho em aberto para que as coisas apareçam sem demasiado controle da nossa parte. Para dar um exemplo, um livro que eu adorei, 2 livros que eu adorei traduzir, do Jean Echenoz, um livro que se chama 14, né, 14, que é o começo da Primeira Guerra, e é um romance breve que eu adorei traduzir absolutamente. Ou um outro também do Marcel Cohen, um livro que em português ficou A Cena Interior, que é um livro de memórias do início dele na Paris ocupada, com os pais deportados e tudo mais, né? Então são livros que, ok, eu fiz porque eu queria, porque eu quis, mas são livros também que entraram na minha vida um pouco por obra do acaso. É uma fada madrinha esquisita, mas às vezes traz coisas lindas para a vida da gente. 3 Contos aconteceu do mesmo jeito, né? Era sua tese, não era? 3 Contos é diferente porque, enfim, é um dos textos que me apaixonaram, então logo eu consegui ler em francês, foi o assunto da minha iniciação científica e depois da minha tese de doutorado. Mas aí eu, desde muito cedo, sabia que queria traduzir. E tinha uma espécie de temor quase religioso, reverencial diante do texto do Flaubert. Exatamente porque estudando, você via as muitas camadas, as muitas sutilezas, as muitas níveis de construção do texto, e eu falava, poxa, será que eu sou capaz de traduzir isso? E aí a coisa, de novo, o acaso quis que numa ocasião eu estava conversando com o meu amigo, querido amigo Milton Ratum, e começamos a falar de Um Coração Simples, descobrimos que era um dos textos fundamentais para um e para outro, e aí, ao sabor da conversa, não sei se ele ou eu, mas um sugeriu ao outro, vamos traduzir? E aí traduzimos os 3 contos, não apenas Um Coração Simples, mas um conjunto. Acho que foi a primeira e foi a mais feliz experiência de tradução a 4 mãos que eu tive na vida. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre uma das suas últimas traduções, que foi Esplêndido de Paris. Qual foi a edição do original que você usou para poder traduzir? Eu usei a edição da Pleiade, né, da Biblioteca da Pleiade, enfim, porque acho que é um texto razoavelmente canônico, né, com o estabelecimento, as notas do Pichot. E
esse foi meu texto de base, foi exclusivamente a ele que eu me referi ao longo do processo. E eu espiei outras edições francesas, não vi nenhuma. Às vezes procurei outras edições pelas notas. Né? Porque havia as notas do Pichot, acho que datam da década de 70. E isso sim, em edições posteriores, folheou, mais ou menos populares, mais ou menos acadêmicas, eu consultei bastante o aparato de notas, que aí sim me ajudou bastante a compreender alguns pontos mais difíceis, ou algumas alusões muito ligadas à época, né, e que eu não conseguia decifrar a partir da edição da Pleiade. Mas o texto que eu usei para traduzir foi exclusivamente da Pleiade. O Baudelaire ele é um dos escritores franceses, assim, considerado um dos mais famosos do século XIX, né? E considerando que você já traduziu outros franceses, qual que você diria que é o maior desafio de traduzir o Baudelaire? Olha, eu cheguei ao Baudelaire, e eu cheguei especificamente a essa ideia, um pouco, ou muito, pelos paralelos entre o Baudelaire e o Flaubert. Né? O Flaubert foi o assunto do meu doutorado, e bem ou mal, são muitos momentos em que as obras parecem falar a mesma língua ou se refletir mutuamente. Tem a circunstância de que As Flores do Mal e Madame Bovary saem no mesmo ano, são processadas pelo mesmo procurador imperial francês e assim por diante. Então tem várias coisas mais anedóticas ou mais substanciais que aproximam. Né? São dois mestres fundadores de uma certa modernidade literária. Então, passar do Flaubert para o Baudelaire não foi exatamente um salto. Né? Como também não foi um salto passar do meu interesse por Flaubert para a tradução de Carmen, do Mérimée, porque também ali eu discerni alguma coisa que era muito de uma certa modernidade literária francesa, que toma forma no XIX. Então, a razão de ser um pouco passa por isso aí. Agora, acho que quanto às dificuldades, talvez o que eu pudesse apontar para duas ordens de dificuldade. Uma é o caráter histórico dos textos, né? É o caráter intrinsecamente temporal. Então, tanto pelo lado tanto pelo lado mais óbvio, quanto pelo lado menos imediatamente tangível. Tem muitos objetos, tem profissões, tem gestos, tem coisas que são do século XIX francês, né? E que provavelmente soam remotas também para o leitor francês de 2024. É por isso que tem tanta nota de rodapé, né? Mesmo nas edições francesas. Então, o tempo é uma questão, é o tempo que passa, é o tempo que nos separa, é o tempo que faz com que o aspecto material, inclusive, das nossas vidas cotidianas seja tão diferente, é um problema. Né? Tem coisas que com uma pequena alusão, na virada de uma linha para outra, o leitor bastam para que o leitor do século XIX capture exatamente de que se trata, que objeto é esse, a que se está fazendo alusão e assim por diante. E agora, um século e meio depois, nem o objeto, nem a circunstância, nem o nome, nem aquilo de que em última instância se trata são claros. E aí tem isso, põe nota de rodapé, não põe. Eu sou partidário de poucas notas, tão poucas notas quanto possível, mas eu não sou partidário de 0 notas. Eu tento chegar a uma solução de compromisso diminuindo o número de notas de explicação histórica. Eu, sobretudo, tenho uma certa preferência por colocá-las, as notas, né, ao final do texto, e não no rodapé. Mas, enfim, às vezes dá, às vezes não dá. Essa é uma coisa. E a outra é o seguinte, o decisivo, talvez, para quem traduz um texto, é encontrar uma certa tonalidade que corresponda à dicção do original. Né? Só que a dicção não é um dado absoluto, né? É um dado relativo por natureza. Né? Uma dicção mais ou menos isso só se deixa reconhecer mais sardônica, ou mais sentimental, ou mais terna, ou mais ácida, só se deixa discernir por contraste com outras dicções em curso. Né? Então, cada frase que você traduz, ou que você lê, antes de traduzir que você lê, supõe para o seu entendimento uma espécie de entendimento de todo o universo verbal, ou da maior parte possível de um universo verbal que circunda aquela frase e em contraste com o qual ela tem este ou aquele sabor. Né? Então, como traduzir quando o universo verbal ao redor da frase, lá na língua de origem,
não tem como ser o universo aqui, em que nós estamos trabalhando e traduzindo e lendo hoje. Né? Então, acho que uma das coisas mais difíceis quando você traduz textos mais distantes de nós, em termos históricos, é você recriar para o leitor ou para a leitora de hoje esse aspecto diferencial, esse aspecto contrastivo, né? Que faz com que esta frase tenha um saborzinho assim e aquela outra tenha um saborzinho assim. Porque léxico se resolve, sintaxe se explica e se elucida, mas a dicção é mais difícil, porque a dicção tem esse caráter intrinsecamente relacional, que remete ao universo verbal que está ali zumbindo ao redor da obra na origem. Como fazer isso quando agora o universo que está zumbindo, o universo verbal, musical, histórico, que está aqui ao nosso redor e que está de alguma maneira dando contexto a cada ato nosso de leitura, é tão diferente daqui. Né? Acho que essa é a maior dificuldade. Você é a favor dessas adaptações, assim, de culturais, assim, diferentes de tempo também? Eu não gosto da ideia, né? E eu não gosto nada da moda atual de adaptação dos textos, de Roald Dahl, ou seja lá quem for, para acomodar sensibilidades contemporâneas. Os textos também têm a sua ancoragem histórica, e ficar brincando com isso, eu acho que tem consequências de longo prazo muito nefastas. Então, não, eu não sou a favor desse tipo de coisa. Agora, por outro lado, eu também, tentando voltar ao Samuel de 40 anos atrás, né, ao garoto que começou a se interessar não por literatura, e sim por ler. Né? No começo não era a literatura com L maiúsculo, eu gostava de ler, ponto final. E eu sou imensamente grato a toda uma gama de adaptações para a juventude, né, juvenis, de clássicos da literatura, de tudo quanto é natureza, sem as quais eu acho que muito da minha experiência de jovem leitor teria tido o mesmo sabor. Então, a editora Abril, na época, tinha uma série chamada Grandes Aventuras, com adaptações de Cervantes, de Daniel Defoe, de, sei lá, Jack London, de Alexandre Dumas. Os Três Mosqueteiros eu li pela primeira vez aos 10 anos numa versãozinha de, sei lá, 80 páginas. Né? Eu tenho muita gratidão por essas coisas, porque depois foram elas que de alguma maneira me fizeram algum dia sentar para ler Os Três Mosqueteiros, ou Dom Quixote, e o que quer que fosse, né? Nas suas versões integrais, originais. Assim. Então, sim, não. A gente fez algumas comparações da sua tradução com algumas traduções anteriores de Espinho de Paris, como, por exemplo, da Leila Noli, de 95. E a gente percebeu que no poema Estrangeiro, você optou por traduzir o pronome vous da frase Je l'ai como vous a c'est Dieu, o Senhor, em Eu detesto como o Senhor detesta Deus, diferentemente de Letras, que traduziu o vous por você, em Odeio como você odeia a Deus. Por que você fez essa escolha? Você preferiu usar o verbo detestar em vez de odiar para traduzir o verbo é? Bom, primeiro o pronome, né? O vous é uma dificuldade para quem traduz do francês. Porque ele permite muitas... Ele contém, ele corresponde a muitas dicções distintas do francês. Né? Ele é desde o pronome de tratamento, de respeito, sei lá, ele também é a segunda pessoa do plural, ele também pode ter uma certa inflexão retoricamente elevada, né, sublime, mas também, dependendo do contexto, ele pode conter nuances irônicas. Então ele é um problema grande, né, para a tradução. Quando é plural é mais simples, né, mas mesmo aí eu acho que tudo depende de você analisar o contexto da trama, se é um texto narrativo, ou a dicção do original, se é um texto mais pro lado, mais de ordem poética, como é o caso aqui dos poemas em prosa. Num texto narrativo talvez seja mais fácil chegar a uma conclusão. Né? Aqui é o caso de falar de vós, de os senhores ou de vocês. O contexto, a cena, o episódio, muitas vezes ajudam bastante na decisão. Né?
Se é um romance juvenil em que um garoto se volta para os seus colegas de brincadeira na hora do intervalo e fala vu, não pode ser nem vós nem os senhores, né? Vocês, né? Se é uma situação em que nós estamos diante de uma diferença hierárquica ou de uma diferença de classe social ou alguma coisa, para trazer isso para o português, eu acho que muitas vezes é melhor o senhor ou a senhora, porque é mais ou menos assim que nós tratamos esse tipo de situação em que o que está em jogo é a diferença de posição, de status, de prestígio social, coisa que vale, né? Em outras ocasiões, o vous, por exemplo, tem um certo eco bíblico em francês, né? E aí, muitas vezes, você pode traduzir, nesses casos, pelo pronome que, na tradição das traduções da Bíblia para o português, acabou assumindo essa função, né? Que é o tu, por exemplo, né? Então, de novo, são sempre considerações e decisões de ordem diferencial, né? Não é uma questão de correspondência semântica estrita entre uma palavra no original e uma palavra na língua de chegada, mas uma operação em que você tem que tentar discernir no original qual é o sabor diferencial que está em jogo, né? Qual é a nuance estilística que está em jogo e tentar reproduzi-la na língua de chegada. Por que eu escolhi o senhor aqui? Porque eu achei que, bom, enfim, em primeiro lugar, claramente nós estamos diante de um diálogo entre dois indivíduos, não tem nenhuma conotação de plural, não é vós, né? Portanto, que colocar? Deixa eu ver, você está falando que colocou vocês. Eu acho que vocês, nesse caso, não corresponde, porque ele torna prosaico demais o texto, né? Ele torna isso se aproxima o poema em prosa do Baudelaire de uma conversa cotidiana. E no original tem um certo sopro retórico na escrita, né? O outro traduziu como os dois casos que eu estou vendo aqui é você, né? Vocês e você. Você e vocês. Vocês, acho que está errado, porque é claramente uma conversa entre duas pessoas, então tem que ser no singular. Uhum. E você, eu evitei porque eu achei que tornava muito prosaico, né? E eu acho que tem um andamento mais retórico, mais cerimonioso, até solene, no texto baudelairiano. Então eu optei pelo senhor, né? Em outras ocasiões, senhora. Mas assim, sempre... Vou dar um outro exemplo para escapar um pouquinho disso aqui. A Marilena Chauí, que conhece perfeitamente francês, traduziu o sobrinho de Rameau, do Diderot, traduzindo sempre o vous por vós, né? E aí eu acho que ela errou para o lado oposto. Ela tornou muito retórico, muito cerimonioso, o que também ali no contexto narrativo de O Sobrinho de Rameau, uma conversa, uma discussão de bar, de café, né? Não é bar, no século XIX tem um café. Eu acho que o vous, traduzido por vós, apaga um pouco desse lado mais crasso, mais sujo, mais de uma comicidade, inclusive mais rebaixada, que é muito forte em O Sobrinho de Rameau. Então é sempre a ocasião de uma reflexão nesses termos diferenciais, digamos assim. Então, a próxima pergunta, meio que você já falou um pouco, mas assim, se você quiser complementar alguma coisa, que é como seu projeto de tradução se relaciona com o projeto do escritor? Que você falou assim sobre conhecer o contexto histórico, né, outras obras que o autor fez, né? Então, como que você se relaciona com isso antes de pegar aquela obra para traduzir? Olha, para responder, eu daria um passinho atrás, assim, em termos biográficos, né? E lhes contaria, né? Que assim, o meu trajeto, a minha trajetória, o meu percurso como tradutor dependeu muito pouco, pelo menos até agora, de leituras de teoria da tradução. Eu li muito pouco a respeito, confesso, uma ignorância talvez maior do que o aceitável da matéria, né? Eu vejo que é um campo que se desenvolveu enormemente, tem várias escolas, tem muitas vertentes e muitas discussões em curso, e eu conheço muito mal tudo isso. Eu acho que o que me norteou como tradutor
foram as minhas leituras, não de teoria da tradução, e sim as minhas leituras de estilística. Né? Desde muito cedo eu me senti muito atraído por essa vertente da crítica e da historiografia literária, que é a estilística do Auerbach, do Spitzer, do Curtius, em francês. Acho que o nome que mais me influenciou nesse sentido foi a obra do Jean-Anastas Lansky, o grande crítico suíço-francês, né? O livro sobre Montaigne, o livro sobre Rousseau, os ensaios daquele livro fantástico que se chama Le Remède dans le Mal, né? Especialmente 2 ensaios sobre Voltaire. Então acho que e depois no Brasil, né, essa vertente da estilística que passa pelo Antônio Cândido, passa pelo Roberto Schwartz e passa muito fortemente pelo meu orientador, Davi Arrigucci, que talvez tenha sido a maior influência pessoal e intelectual da minha vida. Então, ler as análises que o Davi fez, do Borges, do Bandeira e de tantos outros poetas e prosadores, aquilo foi muito formador para mim. E acho que esse conjunto de leituras, de alguma maneira, abriu meus olhos, e talvez até dissesse que abriu meus ouvidos, né, para essa qualidade diferencial do estilo. Então, a noção de estilo, tal como essa escola, digamos assim, né, a concebe e a pratica como instrumento de análise literária, chama muita atenção para isso, né? Ou seja, o estilo nunca é um absoluto, ele sempre se faz em diálogo com a tradição, em diálogo com as outras escolas de escrita e de pensamento do tempo. Ele é sempre o estilo é sempre uma espécie de desvio de uma certa norma, mais ou menos presente, mais ou menos vigente. Então, acho que foi por aí que eu entrei na tradução literária, propriamente dita. Ou seja, traduzir em algum sentido, tentar reproduzir no texto de chegada essa qualidade, esse desvio estilístico que faz com que esse texto pertença e não pertença a uma tradição. Seja perfeitamente legível e seja em algum nível ilegível. Se ofereça a nossa compreensão e escape a nossa compreensão. Eu acho que o meu jeito de lidar com isso passa por essas leituras de estilística e veio dar um jeito pessoal de conceber e de tentar praticar a tradução. Acho que se eu tivesse que lhes dizer, né, o que determinou e marcou a minha vida como tradutor, eu diria que foram menos leituras teóricas e mais essas leituras de crítica literária, especificamente de estilística. Então, é por aí que eu tento... Eu sei que projeto do autor, projeto do tradutor, são termos em curso nessas discussões, mas o jeito pelo qual eu tento me aproximar dessas questões passa por essa noção que talvez não tenha tanta centralidade nos estudos de tradução, que é a noção de estilo. Concebido não como escrever bem, mas como escrever nessa... Ou seja, eu estou interessado no grau de refração que aparece em cada texto no original e em como ele pode reaparecer na língua de chegada, no português. Temos uma frase para botar no título do vídeo já, como você definiu a tradução. Então, agora eu vou falar um pouquinho de uma entrevista que a gente leu com a tradutora Heloísa Gonçalves Barbosa, que ela afirma: a imprensa pode sim e deve resenhar livros, criticar traduções, assim como pode fazê-lo qualquer leitor, o que está de acordo com a teoria da recepção. Seria ideal, porém, que aquele que critica traduções tivesse conhecimentos teóricos suficientes para embasar sua crítica. Caso contrário, sua crítica revelará mais sobre o próprio crítico do que sobre o objeto criticado. Qual que é a sua opinião sobre o papel da crítica de tradução? Enfim, de novo, acho que tem um certo modo de conceber crítica de tradução que passa por essas discussões teóricas maiores, né, de teoria da tradução, e aí no sentido em que a colega está apontando, ou seja, criticar a tradução passa por conhecer essas coisas, essas questões, essas discussões, esses conceitos. Eu não tenho nada contra. Mas, enfim, acho que... claro que eu sou a favor de que se critique traduções, que se comentem traduções, mas eu acho que também aí a gente talvez pudesse abrir espaço para uma gama de atitudes possíveis, né? Uma mais
conformada, né, moldada pela teoria e pelas coisas, mas outras mais selvagens, digamos assim, que me agradam muito, que no fundo que passam pela existência e pela presença de leitoras e de leitores cultivados. No fundo é isso. Eu acho que tem um lugar para as considerações teóricas, mas também tem um lugar simples, por exemplo, para o ouvido, né? Com a Heloísa, que foi em muitos sentidos também uma parceira muito importante de conversa sobre tradução, eu acho que tem um lado em que o ouvido o ouvido de quem lê, né, o ouvido do receptor, da receptora, tem que ter lá os seus direitos também, sabe? Mesmo que ele não seja um ouvido escolado em estudos de tradutologia. Acho que em algum momento vocês perguntaram, ainda há pouquinho você me perguntava sobre o por que traduzir, aí por detestar ou odiar e assim por diante. Eu traduzi por detestar porque me soava mais veemente, talvez até mesmo mais brutal do que o ódio. Mas também por uma questão de ouvido, né? Eu estava querendo fugir do hiato, odeio, né? Para você ler isso, me pareceu que tinha aí uma sequência de vogais que tirava a força, que tirava essa coisa mais percussiva até que o detesto, né? Com esse D, esse T repetido, né? São as duas lingodentais, né? Batendo, né? Eu achei que isso de alguma maneira tinha uma espécie de violência, soava mais violento do que essa sequência de vogais do verbo odiar conjugado. Então, é um caso assim que, francamente, foi o ouvido, mais do que qualquer consulta ao dicionário. Porque, semanticamente, detestar, odiar, nós estamos muito perto um do outro, né? Como é que você decide entre os dois? Então, acho que eu decidi um pouco pelo ouvido, por essa coisa meio percussiva, né? De bater 1, 2, 3 vezes. E por que um leitor ou uma leitora não poderia se permitir esse tipo de observação, de crítica ou de elogio? Enfim, os jornais, enfim, a crítica de imprensa está em franca decadência hoje em dia, né? Tem muito pouco espaço para isso. Eu ainda cresci no momento em que isso era bastante vivo, mas um pouco da graça do jornal é a cacofonia das vozes, né? Mais teóricas, menos teóricas, mais selvagens, mais comedidas. Eu fico à vontade com esse tipo de crítica. Agora a gente vai trazer o assunto para uma coisa mais atual, que é a inteligência artificial. Que, assim, está tomando proporções absurdas, está demonstrando ser eficiente em alguns casos, mas também é ameaçadora para algumas profissões, como, por exemplo, de ilustradores que têm seus trabalhos substituídos por coisas digitais. E você acha que a inteligência artificial ela pode ameaçar o papel do tradutor? Olha, eu sei tão pouco a respeito que qualquer coisa que eu fale vai ser de natureza muito impressionista, né? E algo me diz que daqui a 2 minutos vai ser obsoleto. Mas até onde eu consigo ver, os programas de inteligência artificial, no que diz respeito à tradução, eles parecem não ter ouvido. A gente estava falando de ouvido, né? Então parece que é uma coisa muito ainda orientada pelo lado semântico, né? E por uma espécie de norma sintática, gramatical mais ou menos difusa. A sensação que eu tenho é que não tem tom, não tem dicção, não tem voz. E, num certo sentido, não tem sujeito, né? E eu acho que um pouco da graça da tradução literária, não sei outros casos, mas da tradução literária é esse diálogo entre um sujeito primeiro e um sujeito segundo, né? Autor e tradutor, autora e tradutora. É esse momento em que, na língua de partida, você vê um sujeito na linguagem e esse outro momento, na chegada, que você também vê um outro sujeito na linguagem. Muito mais do que a simples e mera correção ou correspondência semântica ou qualquer quimera dessa natureza. Então, não sei. Vamos ver. Agora, como última pergunta, a gente queria que você desse assim, uma dica. Assim, o que você falaria para o Samuel, que estava começando na área de tradução, e para outras pessoas também que estão começando nessa área,
Sobre dicas, assim, o que você acha que é essencial você saber antes de começar? Acho que você tem que, idealmente, em sendo possível, você tentar a máxima imersão na língua de partida, na língua de origem, né? Para, sei lá, vocês são alunos de francês e eu também, bem ou mal, traduzi bastante do francês. Acho que uma coisa importante é mergulhar na língua francesa, né? É claro que muitas das pessoas que se interessam por tradução têm um interesse já pronunciado desde o começo por literatura, a tentação de ir logo para as cabeceiras e sair traduzindo grandes poetas ou grandes prosadores é forte, e ela não é condenável de jeito nenhum. Mas acho que uma coisa importante é, nos anos de formação, tentar realmente uma imersão tão profunda quanto possível na língua, sabe? Aprender gramática, mergulhar no léxico, nas tonalidades, nos sotaques, né? O francês tem tantos sotaques em sentido próprio e metafórico. Aprender a ouvir a língua, sabe? Ler um trecho de Céline ou de Proust e não simplesmente ler, mas ouvir um pouco como esses sujeitos falariam, pronunciariam essa frase, qual a dicção, até mesmo a linguagem gestual, corporal que está acompanhando isso. Tudo isso você só consegue imergindo na língua, sabe? Ouvindo podcast em francês, assistindo cinema francês, lendo francês e estudando gramática francesa. Queimando as pestanas no dicionário. Eu acho que essa é uma coisa. E a outra coisa, não sei se é um conselho, de novo, é mais um testemunho do que um conselho. Ler crítica literária é transformador para quem quer fazer tradução, eu acho. Ler os grandes críticos, as grandes críticas, ilumina essa qualidade, essa riqueza do texto literário, essa multiplicidade de camadas que estão em jogo no texto literário, essa qualidade diferencial que nós vamos chamar aqui para encurtar a conversa de dicção subjetiva de cada texto. Acho que os grandes textos críticos ajudam a gente, ajudam o candidato ou a candidata a essa profissão de tradutor a apurar o ouvido e portanto, apurar também a pluma na hora de tradução. Então é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, foi um prazer falar com você. A gente que agradece. Imagina. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu dou um tchauzinho pra câmera. Então. Paguei meu pedágio? Sim, obrigada. Manda o link depois. Não, pelo amor de Deus. Sobretudo não.